Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Definharão como a relva e murcharão como a erva. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem, que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Que possamos pedir perdão pelos nossos pecados nesses momentos e não nos irritemos com as coisas que acontecem com aqueles que não são ímpios. Os caminhos deles foram definidos por Deus e também os nossos também. Sabemos que Deus já nos prometeu a vida eterna com Ele e louvaremos o seu santo nome o resto das nossas vidas. Então, que possamos pedir perdão pelos nossos pecados e acreditar em tudo que Deus nos prometeu, pois os ímpios serão exterminados e os escolhidos, os justos, terão seu galardão na terra. Amém? Então, neste momento, entoaremos o hino de número 114. Ao som do playback, eu peço que a igreja fique de pé. Hino de número 114. Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando.
Amém. A igreja pode se assentar? Neste momento teremos alguns instantes de oração silenciosa e após esses instantes eu peço que, para romper o silêncio, o nosso irmão presbítero Neto faça oração. Oremos, irmãos. Amém. Ato de exaltação, novamente no livro dos Salmos. Peço que os irmãos abram o Salmo 9. Salmo de número 9. Faremos a leitura do verso 1 e 2. Peço que os irmãos que puderem fiquem de pé para fazermos a leitura. Salmo de número 9, versos 1 e 2. Faremos a leitura numa só voz. Salmo número 9, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Amém. Que o nome de Deus seja louvado em todos os momentos desse culto. E neste momento entoaremos juntos o hino de número 17, ao som do playback. Hino de número 17. Seja louvado, ó Deus supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente.
sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus supremo, Deus revelado em Israel. Amém. Antes, eu peço que nossa irmã Jéssica faça uma oração. Amém. A igreja pode se sentar. Então chegou o ato mais importante do culto, que é a mensagem do Senhor nos nossos corações, e eu convido o reverendo Mário para vir à frente. Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Domingo, dia do Senhor. Fomos abençoados com essa rica chuva que cai dos céus, não é? Muito bom. Vamos lá, meus irmãos. Nós, no domingo passado, falamos a respeito de qual igreja mesmo? Igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, não é? Nesse domingo passado, nós falamos então que as cartas que o apóstolo João escreveu foram ditadas pelo Senhor Jesus e eram para serem entregues a 7 igrejas. Nós falamos no domingo passado que a gente ia dividir essas 7 igrejas por tema, não é? Então, essas primeiras 3 igrejas são igrejas que o Senhor Jesus faz uma crítica muito pesada sobre cada uma dessas igrejas. E nós dissemos, então, que essa igreja, né, de Éfeso havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, teve o apóstolo João como seu pastor, teve Timóteo como cooperador de Paulo, ou seja, é uma igreja que foi doutrinada não por menos por 2 apóstolos, né? E mais um cooperador que nós temos, não é? Nas cartas, que Paulo trata como filho, né? Nós vimos que era uma igreja operosa, uma igreja que trabalhava. O Senhor Jesus diz: conheço todas, né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ele diz também que essa igreja era uma igreja ortodoxa, né? Uma igreja que seguia a doutrina que havia sido ensinada. Então, lá no verso 2, né, do capítulo 2, nós vimos que o Senhor Jesus ordena, então, que João escreva que não podes, aquela igreja, né, que não podia suportar homens maus e que pusesse aqueles homens à prova. Eles diziam ser apóstolos e, na realidade, não eram mentirosos. E nós vimos também que no verso de número 4, Jesus, então, faz uma crítica pesada, dizendo a eles que tenho contra ti que abandonaste, então, o teu primeiro amor. Mas Jesus não faz apenas uma crítica, mas ele transmite também como é que a igreja deveria resolver, então, esse problema de abandono do primeiro amor. Ele diz: lembra-te onde caíste,
arrepende-te e volta às primeiras obras. Então, essa é a mensagem para a igreja de Éfeso. E caso a igreja de Éfeso não fizer essa retrospectiva, pensar lá onde caiu, não se arrepender, não voltar às primeiras obras, o Senhor Jesus faz outra advertência muito séria e diz: eu venho a ti e tirarei o seu candeeiro do seu lugar. E como nós vimos, as igrejas da Ásia Menor, todas elas acabaram por sumir, acabaram por desaparecer. Hoje, nessa região da Ásia Menor, que é a Turquia hoje, nós temos um grupo pequeno de cristãos ortodoxos, mas o restante, a esmagadora maioria, é do Islã. Então, pelo que parece, aquilo que o Senhor Jesus falou que ia fazer, Ele o fez. Retirou o candeeiro daquele lugar, e como nós vimos, o candeeiro é o que traz a luz, a luz do Evangelho, aquele povo que estava perdido nas trevas, e Jesus então retira o candeeiro daquele lugar. Mas nesta noite, nós vimos também que a igreja de Éfeso foi abençoada então por pastores excelentes, como eu disse, dentre os quais Paulo, João e Timóteo. Sabemos lá que Paulo viveu por 3 anos, do ano 52 ao 55, e que Timóteo ministrou ali durante 60 anos. Então, algumas gerações, ou pelo menos 2 gerações, haviam passado depois daqueles que ouviram pela primeira vez o Evangelho e saíram pela cidade proclamando a boa nova, mostrando às pessoas, então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e eles foram, então, com o tempo, foram perdendo esse amor, que Jesus chama de o primeiro amor. E a carta vai falando a respeito, então, desses problemas, e nós chegamos, então, nessa noite, na carta à igreja de Sardes. Então, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, no capítulo de número 3, nós vamos ver dos versos de 1 até o verso de número 6, que diz o seguinte, mesmo assentados como os irmãos estão, mas com toda a reverência, ouça a leitura da palavra que diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido, ou melhor, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o texto, então, escrito
ditado pelo Senhor Jesus e escrito pelo apóstolo João. Nessa carta, o Senhor Jesus, então, se apresenta no verso 1 como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele se identifica individualmente de forma diferenciada no início dessa carta, ou no início de cada carta. Cada vez que nós somos andando nas cartas, lendo as cartas, nós vamos ver que Jesus se apresenta, então, de maneiras diferentes. Nessa apresentação, há uma combinação, então, entre a saudação do início do livro de Apocalipse, onde está escrito: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono. Verso 1, 4. Ou melhor, capítulo 1, verso 4. E uma frase extraída de seu aparecimento ao apóstolo João. No capítulo 1, verso 16, e no próprio Evangelho de João, no capítulo 2, verso 1, você vai encontrar lá ele falando a respeito das 7 estrelas. Então, nós temos 2 coisas que o Senhor Jesus tem de característica nesse texto, né, que são, então, as estrelas, como nós acabamos de ver aqui, e os 7 Espíritos de Deus. Ele diz que ele tem, então, essas coisas, essas 2 coisas. Então, já se pode perceber que o número 7 é um número simbólico, pois não existem 7 Espíritos de Deus, mas apenas um único Espírito. Então, no livro de Apocalipse, o número 7 tem um significado. E a maioria dos estudiosos dizem que esse número se refere à plenitude, se refere à completude, à ideia de perfeição e, portanto, à ideia de divindade. Percebemos que Jesus escolhe escrever 7 cartas para 7 igrejas. Poderia ter escrito outras tantas, mas preferiu escrever para 7 igrejas. Mas por que 7? Porque 7 significa a plenitude de todas as igrejas, a totalidade de todas as igrejas. Ele tem as 7 estrelas das mãos, que representam os pastores, os anjos da igreja, em sua completude. Isso é, ele tem todos eles nas suas mãos. E é aquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, que ele está plenamente cheio do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Ele tem o Espírito Santo na sua plenitude, na sua completude. E porque ele tem a plenitude do Espírito Santo, ele pode comissionar o Espírito Santo para fazer com que crentes e incrédulos o conheçam e para avivar as chamas da renovação nas igrejas que estão em declínio. O Espírito Santo é o agente que sopra nova vida na igreja que está morta, assim como a igreja de Sardes. O nosso irmão apóstolo João fala a respeito disso no seu evangelho, lá no capítulo 17, quando ele transcreve então, a oração sacerdotal, né? E no capítulo 16, Jesus fala a respeito do Espírito Santo. E qual é a obra do Espírito Santo? Ele convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. É isso que ele está dizendo aqui. As 7 estrelas, como vimos, são as 7 igrejas da Ásia Menor, hoje Turquia, mas representam, então, a totalidade de todas as igrejas em todos os tempos. Na igreja de Éfeso, o problema era o abandono do primeiro amor. Mas em Sardes, o problema era que a igreja estava
morta. Ele diz lá para Sardes: tens nome de que vives e estás morto. Então o Senhor Jesus se apresenta àquela igreja como aquele que pode conceder o Espírito Santo para reavivar a igreja que está morta. E com os 7 espíritos, ele tem as 7 estrelas, que são os anjos, então os pastores, por meio dos quais ele ministra a igreja. Então ele está dizendo que para cada igreja, independente da sua situação, como nós vamos ver aqui, existe um pastor que é responsável por trazer o quê? A mensagem do Evangelho, para edificar a igreja no Evangelho do Senhor Jesus, para que por meio dele o Espírito Santo haja nos nossos corações, provocando um avivamento, provocando um despertamento para as igrejas. Ele diz: conheço as tuas obras. Jesus se dirige aos membros da igreja em Sardes e afirma que conhece as obras deles, de cada um, mas que não pode enumerá-las porque elas são incompletas aos olhos de Deus. Deus não está interessado em frias tentativas de servi-lo, porque o resumo da lei é: ame ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma e de toda a sua mente. Os membros não mais tinham vida espiritual. A igreja, em geral, era conhecida como uma congregação que desfrutava de reputação de estar viva, provavelmente por causa da estrutura que tinha, por causa da influência financeira, que veio a dar, então, essa aparência externa de espiritualidade, muito embora mantivesse o seu culto, mantivesse os seus trabalhos, e ainda o anjo pregando lá na igreja, a maioria dos membros já estava espiritualmente morta. Ou seja, por haver fracassado em contribuir com o avanço do Evangelho. Ou seja, a frieza que Jesus está apontando é que eles não levavam mais o Evangelho. Eles não falavam mais de Jesus. Eles não proclamavam mais a salvação. Viviam ensimesmados dentro da igreja, fazendo seus trabalhos, sem espiritualidade nenhuma. Era apenas um encontro de pessoas. Não existia glorificação a Deus naquilo que eles realizavam. E Jesus fala a eles a respeito disso, que Deus não gosta, não se agrada de trabalhos frios, onde não há espiritualidade. Detectado o problema, e qual é a orientação, então, dada por Senhor Jesus a essa igreja? A orientação começa, então, no verso de número 2. Ele vai dizer: sê vigilante e consolida o restante que estava para morrer. Ele vai dizer: seja vigilante. Ou seja, uma outra tradução: porquanto se não vigiares, pois era isso o que tinha faltado àquela igreja. Vigilância, cuidado, estar alerta. Se nós não cuidamos da nossa vida espiritual, a igreja declina. O pecado é como a barba, diz Martinho Lutero, que é feita pela manhã e à tarde é necessário fazer de novo. Né? Eu preciso cortar tudo, né? Porque já passou da manhã para a tarde e já cresceu bastante. Não é? Então, não adianta, o pecado é assim, se você não combate todo dia, toda hora, todo instante, é assim, ele vai tomando conta. Vai causando desânimo, vai acabando com a vigilância, vai acabando com o cuidado.
A falta de vigilância permite que o pecado cresça, se infiltre, domine a igreja. Que a igreja se acostume com a convivência com o pecado. Então a igreja entra em declínio espiritual profundo, assim como aconteceu com a igreja de Sardes. Tinha uma reputação, mas essa reputação não correspondia à realidade. Isso também pode ser visto em muitas igrejas dos nossos dias. Igrejas que vivem de reputação, do nome, do histórico, da galeria dos pastores, dos presbíteros, sei lá mais o quê. Mas a pergunta é: como está a igreja? A igreja de Sardes estava morta por falta de vigilância. Se eu perguntasse aqui para cada irmão, como está a igreja? O que você diria? Como é que você enxerga a igreja? É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Mas eu só faço isso quando eu estou vigiando. Quando eu estou alerta. Ele diz: consolida o restante que estava para morrer. Essa ordem é dirigida ao anjo da igreja. Agora ele muda. Não é mais com o candeeiro, agora é com o anjo da igreja. E que o anjo da igreja podia fazer? Dar início à tarefa de fortalecer as pessoas e as obras que ainda funcionavam na igreja. Embora alguns membros ainda estivessem ativos, as obras que têm realizado são incompletas, correndo o risco de tornarem-se totalmente inativas. A ordem, então, é para fortalecer tanto as obras como as pessoas. O pastor tem falado aqui, direto, né, todo domingo. Cadê a SAF? Não faz reunião porque não quer fazer reunião. A igreja está aqui. As mulheres da SAF estão aqui. Pode não estar todas, mas algumas estão. Continue fazendo. Cadê a mocidade? Cadê o PH? O Senhor Jesus está falando da igreja de Sardes, mas está falando da nossa igreja. Está falando da igreja do nosso tempo. Nós perdemos a vigilância. Estava comentando hoje com as pessoas que foram até, que vieram visitar hoje, a gente, né, os irmãos lá da igreja do Quarto Centenário, e eles estavam falando a mesma coisa, dizendo assim: olha, pouca gente da igreja, pouca gente. Algumas igrejas nem voltaram direito à reunião presencial. Ainda continuam com... Isto vai causando um esfriamento. Isso vai causando uma vontade de não participar. Ah, não, tá bom, eu posso assistir mesmo o culto lá, sentado na minha sala lá em casa e... O escritor da Carta aos Hebreus, como nós estamos estudando, diz que é para não deixar de congregar como é costume de alguns. A gente vê aqui o relatório do nosso irmão superintendente aqui da escola dominical. Cada domingo a quantidade de alunos da escola vai reduzindo, 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 reduzindo. Se não me interessa aprender a palavra de Deus, por que você é crente?
Faça igual o pessoal do mundo. Guarda a sua Bíblia lá dentro da gaveta e não venha mais. Nós precisamos vigiar, irmãos. Vigiar é, como diz lá, a gente vai ver daqui um pouquinho, mas é lembrar. Né? Lembra lá do Éfeso? Lembra onde caíste. Lembra onde ficou relaxado. Estou falando porque a gente está transmitindo aqui, tem alguns irmãos que não veem, precisam ouvir essas coisas. Então, esse era o caso dessa igreja em Sardes. Mas Jesus disse ao anjo para consolidar o restante que estava para morrer. Porque se eles fossem fortalecidos, Deus os usaria para despertar o restante da igreja. Avivamentos espirituais quase sempre acontecem assim. Um punhadinho de gente que ama a Deus, que clama a Deus, que está insatisfeito e reconhece o estado em que a igreja está e que pede misericórdia a Deus. Esses fazem diferença. Esses são usados por Deus para um avivamento. Basta olhar a história dos avivamentos. E a orientação é essa: consolida esse remanescente, que talvez esteja neles a última esperança da igreja de Sardes, como na nossa igreja, para esse reavivamento. A razão que Jesus dá a esta igreja é que as suas obras não eram íntegras diante de Deus. Ou seja, não eram compatíveis com a noiva de Cristo. E ele vai continuar dizendo: pois não achei as suas obras perfeitas, então, diante de Deus. Ele diz primeiro, olha, tem um pouquinho de gente lá que ainda está trabalhando, então consolida, fortalece essas pessoas e continua trabalhando. E agora ele diz, pois não achei suas obras perfeitas diante do meu Deus. Jesus examina as atividades da igreja em Sardes exatamente como pesou Belsassar, rei dos caldeus, na balança e o achou em falta. O texto lá de Daniel diz assim, então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Os irmãos conhecem a história. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Jesus está dizendo que acontece a mesma coisa com a igreja. Nós vimos isso na igreja de Éfeso. Deus tirou o candeeiro da cidade e quem assumiu o lugar? O Islã. O paralelo aqui é o mesmo. Belsassar perdeu o reino para outros reinos. E a igreja deixou de proclamar o evangelho e deixou que o Islã tomasse conta do trabalho que foi feito durante 60 anos. A SAF comemorou 39 anos. Olha para o trabalho lá atrás e veja o trabalho hoje. Deus não quer quantidade,
e sim qualidade. Equivale a dizer que ele quer que aquilo que é feito com fé e amor para com Deus e para com o próximo. Deus quer que o crente seja cheio do Espírito Santo e lhe expresse gratidão por meio de obras. Porque foi para isso que nós somos salvos e fomos preparados de antemão para fazê-las. A expressão obras perfeitas comunica, então, aquilo que é perfeito, como registra Mateus, no capítulo 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Voltando ao Antigo Testamento, nenhum israelita podia oferecer ao Senhor um animal defeituoso. Estava lá em Levíticos 1:3, Deuteronômio 15, Malaquias 1:8. Pois um animal tinha que ser sem mácula, isto é, íntegro. Assim, os cristãos em Sardes tinham que apresentar suas obras diante do Senhor como sacrifício perfeito. Deus não aceitava animal imperfeito lá. E Deus não aceita trabalho imperfeito aqui. Obra imperfeita. E não somente isso, Jesus diz que não achou as obras dele perfeitas diante do meu Deus. Jesus usa o pronome possessivo, meu, 5 vezes quando fala a respeito de Deus. Ele indica que é subordinado a Deus. Ele cumpre o seu papel medianeiro, intercedendo por nós junto a Deus. Isto quer dizer que as obras que os membros da igreja de Sardes, feitas sem amor a Deus e ao próximo, deveriam ser apresentadas por Cristo a Deus. Por essa razão, ele as considera imperfeitas. Que tipo de obras você e eu temos colocado nas mãos do Senhor Jesus Cristo para que Ele as apresente diante de Deus? Que tipo de obras? Obras imperfeitas? Obra de que tem aparência que está viva, mas está morto? Veja, irmãos, a crítica que o Senhor Jesus faz é pesada e séria. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: como é que vocês querem que eu pegue aquilo que vocês estão fazendo, coloque diante de Deus como aroma suave de sacrifício, que é o nosso culto racional, e mais do que isso, a nossa vida, se elas são imperfeitas? Ele não pode fazer isso. E ele continua, dando a mesma orientação que ele deu lá na igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. E Jesus continua, então, no verso 3, apontando para trás. Lembra do que ele disse à igreja de Éfeso? Lembra-te de onde caíste. Para a igreja de Sardes, a orientação é a mesma. Lembra-te do que você recebeu. Lembra do que você ouviu. Os verbos dessa sentença fornecem ampla evidência de que muito tempo havia decorrido desde que as pessoas ouviram pela primeira vez e creram na mensagem do Evangelho. O verbo lembrar, por exemplo, aponta para um período superior a mais de uma geração. É lógico que quando nós lemos o texto em português, a gente não consegue perceber essas ideias, não é? Porque, embora
esteja lá no passado, para você lembrar e tal, a nossa língua, ela fala do tempo, né? Presente, passado, futuro. Mas, no grego, além do tempo, presente, passado e futuro, ele fala da qualidade da ação que está sendo praticada. Por isso que o verbo, então, lembrar, diz de um tempo que começou lá atrás e foi esticando, olha, passou 60 anos e a igreja tinha esfriado. Se o evangelho foi levado até Sardes em meados dos anos 50, e João escreveu o Apocalipse em meados dos anos 90, 40 anos haviam passado. Da mesma forma, acontece com o verbo receber. Os cristãos da primeira geração tinham posto a sua fé em ação, mas a segunda ou a terceira geração que receberam a mensagem da salvação não tinha mais obedecido às instruções. Por isso, lembra-te onde caíste. Arrepende-te. Volta. Pratica de novo as primeiras obras. Lembre-se de quando tudo começou. Quando o evangelho chegou na cidade. Quando os apóstolos e seus enviados anunciaram as boas novas de Deus. E a alegria que vocês sentiram. O arrependimento, a mudança de vida, a transformação que foi produzida. Onde está tudo isso agora? Decorridos esse tempo? Lembra-te do privilégio que você recebeu de conhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Mestre. E ele continua, dizendo, guarda-o e arrepende-te. A segunda geração ainda tinha a mensagem do Evangelho, porém agora recebe a ordem para guardá-la, para guardar a mensagem, não para colocá-la a salvo em segurança numa prateleira ou numa gaveta, mas que os seus ensinamentos devem ser conhecidos, seguidos, obedecidos. Assim Cristo ordena à igreja de Sardes, e a nós também, que obedeçam o seu evangelho, que se arrependam da sua inércia, que se arrependam da sua indolência. Indolência aqui é preguiça espiritual. Noutras palavras, Cristo quer uma mudança radical no nosso interior. Em seguida, Jesus faz uma ameaça, assim como fez a igreja de Éfeso, lá no verso 5 do capítulo de número 2. Se não houver arrependimento, virei contra ti e moverei o teu candeeiro. A igreja de Sardes, ele avisa, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Guarda essas palavras. Não conhecerás a hora, nem o modo que virei contra ti. O próprio Senhor Jesus virá e se colocará contra a igreja. E fará isso de forma súbita, de repente. Geralmente essa expressão, venho como ladrão, se refere à segunda vinda de Cristo. Mas alguns autores entendem que essa ameaça à igreja de Sardes se dará quando? Então, da segunda vinda de Cristo, por causa dessa expressão. Talvez o que Jesus disse foi que se a igreja não se arrependesse na sua vinda,
como um ladrão na noite, viria contra ela. Mas como vimos na advertência feita à igreja de Éfeso, isso acontecerá não na segunda vinda, porque o candeeiro de Éfeso já foi retirado daquela cidade. E Jesus está dizendo a mesma coisa para a igreja de Sardes. Ou seja, não é uma ação que vai se dar lá no futuro, mas é uma ação que está próxima a acontecer. Outra coisa importante é observar é que nós sempre gostamos de repetir: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas vejam, quando Ele vem contra nós, quem poderá livrar-se das suas mãos? Terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Olha o que Jesus disse: Ele mesmo, Jesus, virei contra ti. Às vezes, quando nós olhamos para uma igreja fria, como a igreja de Éfeso, ou morta, como a igreja de Sardes, que representam as igrejas atuais, dizemos que é obra do inimigo, que o inimigo atacou a igreja. Mas Jesus está dizendo o contrário. Jesus está dizendo: olha, eu mesmo virei contra a igreja que não se lembra, que não se arrepende, que não volta às primeiras obras, que não vigia. Talvez você nunca tenha lido o texto de Apocalipse desta forma. Mas é uma ameaça séria. Preste atenção. Jesus disse que vem contra a igreja, que remove o candeeiro. As cidades voltam para as trevas, porque a luz do evangelho é retirada. E uma outra coisa é colocada no lugar. Naquela época foi o islamismo. Hoje nós temos tantas outras coisas. Pensem, se Cristo vier contra nós e tirar o candeeiro, que é a igreja que está em Itaquera, sobrará uma igreja que parece que tem vida, mas está morta. Ou seja, continua fazendo suas reuniõezinhas, continua não sei o quê, mas obra imperfeita diante de Deus. E outra coisa, muitos crentes têm o costume de dizer que as coisas que dão errada em suas vidas é obra do inimigo. Olhe direito. Pode ser a mão do Senhor querendo quebrantá-lo, fazendo a mão dele pesar sobre a sua vida, querendo fazer lembrar onde foi que você caiu, onde foi que eu caí, das coisas que recebeu e ouviu e não guardou, mostrando que você precisa se arrepender e voltar a acender as chamas do evangelho, que é voltar às primeiras obras. Mas no verso 4, Jesus reconhece que a igreja de Sardes, ou na igreja de Sardes, existem umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e andarão de branco juntamente com ele, pois são dignas. Branco, ou melhor, estar vestido de branco no Apocalipse, é uma referência à santidade, ou à santificação, que é o estágio final da glorificação. Então, andar de branco com Jesus
é estar com Ele na glória, num estado de glorificação, num estado perfeito de santidade, perfeita brancura, onde o pecado não mais existe. Isto é prometido aos crentes fiéis, que não deixaram se corromper, conforme os crentes da igreja de Sardes. No verso 5, Jesus traz 3 promessas. Ele diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Todas as promessas parecidas com aquelas feitas à igreja de Éfeso, lá no verso número 7 do capítulo 2, onde ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no meio do jardim de Deus. O verso 7, que eu acabei de ler, traz então uma metáfora e uma figura para representar a vida eterna. Ou seja, a árvore da vida, embora real, nenhuma dúvida eu tenho a esse respeito, mas é uma metáfora da vida eterna. Deus colocou o homem para fora do jardim do Éden para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente na condição de pecador, sem a possibilidade de redenção. Ou seja, se o homem comesse da árvore da vida depois de ter pecado, se tornaria um pecador imortal. Para nós, presta atenção no que eu vou falar agora, irmãos. Para nós, a morte é o nosso livramento. Eu conheço crente que tem medo da morte. Morte para nós é um livramento. Pois com a morte nos livramos deste corpo do pecado, entramos na presença de Deus e aguardamos a ressurreição para receber um corpo perfeito e sem pecado. Então, graças a Deus que nós podemos morrer. A morte foi colocada como maldição em relação ao plano inicial, mas é uma misericórdia para pecadores poderem viver eternamente na presença de Deus. Então, essa árvore da vida prometida no verso 7, nada mais é do que a imortalidade prometida por Deus. A promessa para a igreja de Sardes, no capítulo 3, verso 5 em diante, todos têm a ver com a vida eterna. Todas elas têm a ver com o vencedor. Olha o que ele diz: será vestido de vestiduras brancas, trazendo a ideia da justificação, da santificação e, finalmente, da glorificação. Vestiduras brancas indicam o estado no qual o pecado não mais existe. O pecado foi julgado e condenado e, finalmente, tirado de nós. Por isso nós vamos andar com Ele. O que mais que ele diz? De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Fomos sustentados por Deus. E de forma alguma Ele voltará atrás do seu propósito de nos abençoar e de nos santificar. E a terceira coisa, dentro da promessa que Jesus diz é: porque confessarei o seu nome, o nome do eleito. O irmão João vai dizer que nós vamos receber um nome escrito numa pedrinha branca, não é? Que é simbólico também, né? Nós vamos ter um outro nome. E é esse nome que Jesus vai confessar diante do seu Pai e diante de todos os anjos.
como Jesus já havia prometido em Mateus 10:32, em Lucas 12:8, que aquele que aqui na terra confessasse o nome dele de forma sincera, uma conversão genuína e verdadeira, ele também o confessaria diante do seu Pai. Essas três coisas, então, têm a ver com a vida eterna. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está dizendo para aquela igreja é o seguinte: vocês somente têm reputação de que estão vivos espiritualmente, mas a verdade é que vocês estão mortos. Então, lembre-se daquilo que vocês receberam. Lembre-se daquilo que vocês ouviram. Arrependam-se. Caso contrário, você não vai participar daquilo que Jesus está oferecendo. Você não vai ser vencedor. Você não vai andar com Cristo. Veja, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Veja como Jesus associa a vida eterna à santificação. A santificação é pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus e não por obras. Mas em todo o Novo Testamento, a fé salvadora é associada à santificação. Isso porque a fé que salva é um conjunto de coisas, a saber, inclui as boas obras e inclui a santificação. A pessoa que de fato crê para a vida eterna vai querer ser santo, vai procurar a santificação, vai procurar mudar de vida, vai procurar servir ao Senhor com obras perfeitas. Não existe isso da pessoa querer ser salva, ter fé que salva e viver morto, e viver no pecado. Isso não existe no Novo Testamento. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A Bíblia é muito clara nisto. Quem vive debaixo do pecado não é nascido de Deus. E quem diz isso é o apóstolo do amor, o Senhor Jesus, né? Falando com João, João escrevendo. Ele diz exatamente isto. Aquele que vive na prática de pecado não é nascido de Deus. É filho do diabo. João vai no mesmo tom do Senhor Jesus Cristo, que diz: ao que vencer, não é para todo mundo. Ao que vencer, eu darei a vida eterna. Sabemos que somente venceremos pela graça por meio da fé, que é nos dada por Deus por meio de Jesus Cristo. Mas a fé pode ser medida externamente, de forma prática, por meio das boas obras, por meio da santidade. Para terminarmos, irmãos, que aplicação nós podemos fazer, então, depois disso que nós vimos? Primeira aplicação é que lembremos-nos de que cada uma dessas igrejas que vimos, né, hoje nós só vimos duas, né, até hoje, né, Éfeso e Sardes, né, são representantes da totalidade das igrejas de todos os tempos. Os elogios e os problemas descritos em cada uma delas continuam ecoando através dos tempos, como registros vívidos da possibilidade de que esses problemas podem estar acontecendo hoje, nas igrejas espalhadas pelo mundo, e nesta igreja. A segunda aplicação é que lembremos-nos de que cada uma dessas igrejas que vimos
então são representantes da totalidade, e que podemos ter a certeza de que Cristo acompanha o andamento de cada igreja, de cada lugar, de cada época, de cada membro, reconhecendo e elogiando quando o trabalho é bem feito, quando o trabalho é feito de forma perfeita, mas criticando como fazemos imperfeitamente. Quando Jesus critica a sua igreja de forma dura e contundente, juntamente ele traz a solução para o problema que foi apontado. Vejam, ele não resolve o problema no meu lugar, no seu lugar. Há que haver uma ação da nossa parte. Lembra-te e age. Ele nos dá todos os meios necessários para fazer ambas as coisas. Mas Ele não fará por nós. Eu tenho que fazer, você tem que fazer. Como não gostamos de receber críticas por causa do nosso egocentrismo, impertinência e outras características mais, fechamos os nossos ouvidos àquilo que os anjos têm ensinado nas igrejas. Mas somente você pode ajudar vigiando, se fortalecendo e fortalecendo os demais, sendo alguém que se incomoda com o estado de morte, com a falta de amor, e promova as mudanças necessárias, ou seja, o avivamento tem que começar em mim. Nós cantamos um cântico assim, né? A começar de mim, mas sabe, só sai, mas não começa. Tem que começar em mim. As ameaças de Cristo às suas igrejas devem ser levadas a sério, porque Ele mesmo virá contra a igreja, ou seja, contra cada crente, pois nós somos a igreja. Venho contra ti, ele disse, removerei o seu candeeiro e virei contra a igreja quando menos se espera. Que ameaça terrível. Não se deixe levar confiando como muitos que dizem, Deus é amor. É verdade. Deus é amor. Mas Deus também é justiça. E Ele não vai considerar obra imperfeita como perfeita. Porque é uma afronta à santidade dEle. E uma afronta à mediação do Senhor Jesus Cristo. Em último lugar, do mesmo modo que as ameaças de Cristo à sua igreja devem ser levadas a sério, também devem ser levadas a sério as suas promessas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor será, ou melhor, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Este é o aviso de Cristo Jesus para a igreja de Sardes e para a nossa igreja. Quando você ouve isto, qual é a situação que você está? Você tem lembrado do que você recebeu? Você tem lembrado daquilo que você ouviu? Você tem guardado? Você tem vigiado? Você é o agente de mudança no meio da igreja? Essa resposta só você pode dar.
diante do seu Deus. Que Deus nos abençoe. E mais do que isso, que Ele tenha misericórdia de nós. Muito bem, meus irmãos. Vamos convidar nossos irmãos presbíteros. E o diácono Márcio, para que nos ajude aqui na distribuição da ceia do Senhor. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo que cremos nessa promessa, que de fato cremos na vida eterna que o Senhor Jesus Cristo nos garante. Mas também a ceia nos lembra não só da promessa, mas nos lembra da obediência. A obediência no servir. E servir até a morte. E morte de cruz. Ou seja, se nós dizemos que o Senhor Jesus é o nosso modelo, nós precisamos nos apresentar diante dele com obras perfeitas. Por sermos obedientes àquilo que Deus nos tem chamado para fazer. Eu quero convidar você a ficar em pé. Vamos buscar o Senhor em oração, pedindo para que Ele abençoe os elementos da ceia. Santo Eterno Deus, mais uma vez, nós te buscamos com os corações compungidos e contritos por aquilo que o Senhor disse à igreja de Sardes. Que pode ser o problema também na nossa igreja. Nós te agradecemos, porque o Senhor abre os nossos olhos para que enxerguemos de fato onde estamos errando, possamos nos arrepender e possamos voltar às primeiras obras. Que a ceia, que ao participarmos da ceia, seja um momento de nós reafirmarmos na nossa vida essas convicções. De que de fato precisamos ser obedientes ao Senhor e servir. Porque o Senhor tem guardado grandes bênçãos para nós.
E nós pedimos ao Pai que para participar da ceia, Tu abençoes a parte dos elementos que serão utilizados na ministração. Que o pão e o vinho sejam de fato alimento espiritual para nossas almas. Que possamos lembrar não somente a Tua obra, a Tua volta, mas aquilo que temos que fazer. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, nós estamos diante mais uma vez da mesa do Senhor Jesus Cristo. Creio que não tem ninguém aqui nos visitando pela primeira vez, né? Então, essa é a mesa do Senhor, não é de nenhuma igreja em particular, porque foi o Senhor Jesus quem a instituiu. Então, se você estiver em regular vivência com a sua igreja, obediência com a sua igreja, você deve participar da ceia do Senhor. Aqui na nossa igreja, somente os membros que são professos. Não é? Muito bem. O Senhor Jesus deu instruções ao apóstolo Paulo, dizendo que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, o partiu, deu graças e disse: comei dele todos. Isto é o meu corpo que é dado por vós. E eu convido os irmãos, então, que estão em pé, para que possam participar, então, do pão. Como sempre, você toma a sua porção, se assenta, e aí espera o pastor dar o sinal, e todos nós participaremos juntos do pão. Eu, como ministro de Deus, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e ministrando em seu nome, convido a todos, então, que participem do pão. Depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Bebei dele todos, porque assim
anunciais a minha morte até que eu venha. Convido os irmãos a ficarem em pé novamente, para que possam participar do vinho. E eu, como ministro de Deus no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e ministrando em seu nome, convido a todos que participem do vinho. Convido os irmãos a ficarem em pé novamente. Nosso irmão presbítero Wellington nos elevará ao Senhor em oração e logo após o pastor impetrará a bênção então. Oremos. Santíssimo Deus, maravilhoso Senhor, neste dia, Senhor, que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos em Tua presença, como igreja, Te adorando, relembrando o Teu sacrifício e ressurreição, Te pedimos, Senhor, aviva a Tua igreja, dá-nos, Senhor, ao nosso coração o conhecimento mais profundo, Senhor, do significado da morte e ressurreição de Cristo, que possamos, Senhor, reconhecer a todo momento em que temos falhado, em que temos sido relapsos diante da Tua palavra, diante do Teu chamado, Senhor. Não deixa-nos, Senhor, morrer em nossos delitos e pecados, Senhor, mas nos vivifica, Senhor, conforme a Tua palavra. Nos guia, Senhor, rumo à santidade. Nos guia, Senhor, rumo às obras que Tu preparaste, Senhor, antes da fundação do mundo. Eu Te suplico, meu Deus, em nome desta igreja, Senhor. Guia-nos, Senhor, porque o Senhor sabe os nossos corações, o Senhor conhece os nossos desejos, mas o Teu Espírito Santo é maior, Senhor, que as nossas vontades. Eu Te peço, Senhor, guia estes pobres pecadores, todos que aqui estão, aqueles que estão em casa, Senhor, rumo a Ti, Senhor, reconhecendo, Senhor, reconhecendo que uma vida de serviço, Senhor, é o que se faz necessário diante da maravilhosa graça que fomos chamados e abençoados. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Receber a bênção, irmãos, que as insondáveis riquezas do amor de Deus, o nosso Pai, a graça e os méritos da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, sejam aplicados pelo Deus o Espírito Santo
sobre todo o povo do pacto espalhado sobre a face da terra. Seja aplicado sobre vós, irmãos, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Pode sentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Nós estamos finalizando mais uma vez o culto de louvor ao Senhor nosso Deus nessa noite. Nos alegramos com a presença de todos e convido a que participe conosco dos trabalhos da igreja. Terça-feira, estudo bíblico às 20 horas. Escola dominical, que começa com a reunião de oração, às 9h30. E a escola dominical, às 10 horas. Né? Estamos ainda estudando o livro, a carta aos Hebreus. Né? Estamos no capítulo 9. E o culto, que se inicia às 18 horas. Não esqueçam de orar. Porque todas as nossas ações devem começar pela oração. Pedindo que Deus nos fortaleça e que possamos agir. Nós possamos agir. Quero lembrar os irmãos, então, que no próximo domingo o pastor não estará presente, estará lá na congregação lá em São Manuel, né, ministrando a Santa Ceia para o povo de Deus ali naquele lugar. Tem algum aviso que deveríamos dar? Da SAF, da UPH, da Mocidade? UPH, dia 16, né? 16, evento da UPH na igreja, às 5h30 da tarde. Tá. Então, todos estão convidados. No próximo dia 16, estarmos juntos aqui, prestigiando aqui a palavra do Senhor, aprendendo, né? Nesse trabalho dirigido pelos nossos irmãos da SAF. Ore pelos irmãos que estão ausentes. Se você tiver a possibilidade, ligue, faça uma visita. Que assim a gente começa. Mais alguma orientação, aviso? Não? Tá bom. Então tenham todos uma boa semana, na paz e na proteção do Senhor. Nós entramos na casa do Senhor para lembrar daquilo que nós temos recebido, daquilo que nós temos ouvido, daquilo que nós temos guardado. E se não o fizermos, ou se não o fazemos, nós precisamos nos arrepender. Porque a ameaça do Senhor é séria. Tá bom? Tenham todos uma boa semana na paz e na proteção do Senhor.